Bom dia, turminha do segundo ano. A gente está entrando aí na nossa sexta semaninha de quarentena. Novamente, eu volto a pedir para vocês, evitem sair de casa, mas se forem sair, tomem os cuidados necessários, como uso de máscaras e sempre estar higienizando bem as mãos com álcool em gel, água e sabão, sempre que saírem para a rua ou tocarem em algo que não é de vocês e quando voltarem também. Sempre mantenham esses cuidados aí, que essa quarentena aí, ela só vai diminuir se o número de casos de Covid-19 diminuírem também. Não tem como diminuir se não tomarmos os devidos cuidados, ok? Vamos lá, turminha. A gente vai entrar em um assunto que está lá na página 25, que é o quê? A economia, sociedade e urbanização. Já é um assunto que a gente está tratando desde o início do capítulo, mas a gente vamos continuar dando continuidade aí, vamos dar continuidade nele, vamos dar continuidade nele, e agora a gente vai falar de subdesenvolvimento e da organização das cidades. Turminha, quando a gente fala de subdesenvolvimento, muitos imaginam assim, são aqueles países mais pobres, que tem, devido à população ali, não tem estudo, a população não tem recursos, acaba fazendo com que o país seja subdesenvolvido, certo? Não exatamente. Na verdade, essa situação é uma consequência, ok? Uma consequência do quê? Aí a gente remete às grandes navegações, aos períodos coloniais, que geralmente esses países subdesenvolvidos, eles eram o quê? Colônias de exploração, boa parte deles. Caso países da América Latina e alguns dos países africanos e alguns países da Ásia, como a Índia, por exemplo. São o quê? Eram colônias eles tinham colônias de extração, eles eram totalmente dependentes das metrópoles ali, ao qual os países, principalmente europeus, estavam em seus territórios ali, usufruindo dos recursos naturais aí, ou seja, de uma acumulação de capital nas metrópoles, não nas colônias. E boa parte desses países onde estavam essas colônias se tornaram países subdesenvolvidos, ok? Então, é algo que vem desde a época lá das grandes navegações, do mercantilismo, das expansões marítimas. E, turminha, esse processo aí, ele melhorou? Não. Por quê? Porque aí começou a ter a intensificação do processo de globalização. Esse processo de globalização, ele acabou tornando esses países subdesenvolvidos dependentes dos países desenvolvidos. Como assim, professor? Simples. Os países desenvolvidos acabam investindo nesses países subdesenvolvidos com as suas empresas. Aí é que tá. Não tem empresa. Geralmente, as empresas nacionais nesses países subdesenvolvidos são fracas. Por quê? Porque as empresas grandes, elas estão vindo de fora. E aí o que está acontecendo? Sim, exatamente isso. Tem uma valorização não do produto interno, mas do produto externo. E geralmente esse país subdesenvolvido, ele sempre vai ter que comprar desse país desenvolvido. E muitas das vezes tem aquela chamada dívida externa. O FMI, Fundo Monetário Internacional, que muitos desses países subdesenvolvidos precisa pedir emprestado dinheiro e acaba devendo para esses países desenvolvidos. Ou seja, acaba tendo uma relação de interdependência entre eles. Principalmente no meio, nessa nova geração aí do capitalismo, que é o capitalismo técnico-científico informacional, que tem bastante influência aí da globalização, porque os fluxos ficaram mais intensos. Fluxos de mercadorias, de pessoas, de capitais e de informação. Hoje você consegue fazer tudo pela internet. Professor, a gente consegue fazer tudo pela internet? Consegue. Eu compro várias coisas da China e simplesmente pelo celular, pelo aplicativo. Pago pelo aplicativo, compro pelo aplicativo e recebo pelo correio. E aí já demora um pouquinho mais, né? Porque vocês sabem como é o correio.
Isso aí. Demora 3 semanas para chegar, ou 3 dias para chegar da China aqui no Brasil, e do Brasil até a sua casa demora 3 meses. A distância da China, por incrível que pareça, para o correio, a distância nacional aqui é maior do que a distância internacional. Enfim. Turminha, continuando. Ou seja, esse fluxo aí motivado pela globalização nessa época do capitalismo aí, acaba fazendo com que essa interdependência dos países subdesenvolvidos acabe não diminuindo, acabe aumentando. Lógico, tem muitos países aí que melhoraram a sua situação, que no caso são países emergentes, mas ainda tem uma grande disparidade econômica dentro desses países, ou seja, tem um grande número de população pobre nesses países, ok? Taninha, a organização das cidades nos países centrais. Quando a gente fala de países centrais, a gente está falando geralmente ali de países desenvolvidos, ou seja, de países que são os centros econômicos, centros mundiais, como, por exemplo, muitos países ali da Europa. Ou seja, eles têm eles têm uma concentração no espaço urbano, mas eles têm recursos que faz com que eles se adaptem a esse crescimento populacional. Mesmo, lógico, isso acontece de forma religiosa quando eu falo assim, todo país desenvolvido, quando a população cresce, o crescimento da cidade acompanha? Não, porque, por exemplo, em Paris tem regiões ali periféricas, onde tem uma região mais pobre, entendem? Em Paris, França, país desenvolvido, um dos países assim que eu acho que todo mundo aí já assim, eu quero ir em Paris lá, Cidade de Luz, eu quero subir na Torre Eiffel, é isso aí. Dizem que em Paris tem rato? Tem, para vocês terem ideia de como é a situação de lá, mas é um país desenvolvido. A situação de pobreza lá é bem menor do que aqui do Brasil e de muitos outros países do mundo, mas ainda tem essas disparidades sociais lá. E, turminha, 75% da população desses países, ou seja, esses países centrais, são urbanas, ou seja, sobra apenas 25% ali de população rural. Essas 75% aí, geralmente, estão envoltos aí naquelas populações que moram nas cidades, mas às vezes até sem uma infraestrutura adequada. Aí é quando começa a acontecer as reformas urbanas, ou seja, a cidade ou os governos começam a adaptar a cidade ali para comportar mais pessoas, como é o caso aqui de Águas Lindas. Aqui em Águas Lindas está acontecendo o processo de verticalização da cidade, ou seja, a cidade não tem como mais crescer para os lados, ela começa a crescer para cima. Ou seja, a construção de prédios em vez de casas, constrói-se prédios, onde ali você pode abrigar, às vezes, 4, dependendo do tamanho do prédio, 10 famílias no único prédio. Em vez de ter 10 lotes, você tem apenas um prédio ali, em um lote você consegue comportar várias famílias, ok? Isso é um exemplo da reforma urbana. Lógico, às vezes acaba acontecendo o contrário. Por exemplo, a cidade, o centro da cidade ali, que tem geralmente ali o processo de setor terciário ali desenvolvido, que é o comércio e prestação de serviço, o governo acaba expandindo esse local aí. Isso faz com que as pessoas, o valor das casas e dos aluguéis nesses centros aí se elevem, faz com que as pessoas acabem fugindo aí para as periferias, ou seja, acaba formando um processo de conurbação, como a gente falou na última aula. Professor, esse processo de conurbação, como assim, se a cidade não está crescendo? Ela basicamente, teoricamente, ela está crescendo assim. Imagina só, eu moro lá no DF, trabalho no DF, eu moro lá, mas o aluguel lá começou a ficar muito caro, justamente pelo desenvolvimento aí desse setor terciário, de comércio e prestação de serviço. Isso faz com que eles construam shoppings, metrô, escolas e tudo mais. Então, para morar perto deles, eu preciso pagar um aluguel bem mais alto,
E o que eu faço? Eu não tenho condições de pagar um aluguel lá. O que eu vou fazer? Eu vou partir, vou morar um pouquinho mais longe, vou morar nas periferias da cidade. E aí é geralmente onde a pessoa acaba saindo do plano para morar em Taguatinga, Ceilândia. E mesmo assim, dependendo do local de Taguatinga ali, o aluguel ainda é caro. Eu morei em Taguatinga Sul durante um tempo e, cara, o aluguel lá, em alguns locais, principalmente perto do metrô e perto lá do Taguatinga Shopping, principalmente em Taguatinga Sul aqui, cara, o aluguel lá era de 1.000 a 1.200, dependendo da casa ou do apartamento que você estava. Era esse valor. Enquanto com esse valor aí você paga 2 meses de aluguel ou 3 meses de aluguel aqui em Araçatuba. É pesado. Pois é, turminha. Então, o que acontece? As reformas urbanas, principalmente foram realizadas em Paris no século XIX, acabou tendo modelo seguido por outros países do mundo, inclusive o Brasil. Professor, como assim? Como acontece? Que tipo de reforma urbana? Basicamente, simplificando, tem uma via principal e a cidade começa a se desenvolver em volta dessas vias principais, porque ajuda no quê? Na locomoção de mercadorias, de pessoas para os seus locais de trabalho e para as suas residências. Basicamente é isso. Só que, lógico, voltando àquele processo lá de que a pessoa sai do centro urbano para morar nas periferias, esse processo é chamado de suburbanização. Eu tive que escrever esse nome. Suburbanização. O que acontece? Geralmente as pessoas têm mais recursos, então elas saem do centro da cidade e vão morar em locais mais baratos ou mais afastados do centro. Às vezes para fugir de congestionamento, às vezes para fugir de todo aquele barulho, ou simplesmente às vezes porque as casas são mais baratas, os aluguéis são mais baratos, então facilitam eles a irem e virem aí ou seja, não facilita um pouco, às vezes dificulta um pouquinho mais, principalmente se depender do transporte público. Mas eles têm um pouquinho mais de paz. Por exemplo, eu moro lá no Jardim 6. Final de semana, a gente lá é uma paz muito tranquila. Às vezes quem mora aqui para cima não tem tanta paz justamente pela quantidade de festas e, como se diz, eventos que tinha, né, que agora nessa época de quarentena diminuíram bastante, mas antigamente tinha uma festa quase todo final de semana com som alto e tudo mais. Lá para baixo quase não tem isso, então tem paz. Turminha, a organização das cidades nos países periféricos. Quando a gente fala de países periféricos, a gente está falando aí de países que têm um certo nível de pobreza, ou seja, a gente está tratando mais de países subdesenvolvidos, ok? Professor, isso aí remete àquela teoria que o senhor falou lá da teoria reformista, marxista, que fala que a pobreza acaba levando ao aumento populacional? Turminha, resumindo, é basicamente isso. Tanto que aí no livro de vocês, no primeiro capítulo, está falando que até aí a metade do século XX, até metade do século XX, boa parte da população era rural. Devido ao grande processo de industrialização, houve o aumento do êxodo rural em todo o mundo, ou seja, o processo de urbanização começou a aumentar, as pessoas estavam saindo do campo para ir para a cidade, já que estava tendo um processo de industrialização em volta delas ali. E só para vocês terem ideia, o número de habitantes, a população da cidade cresceu de forma gigantesca. Tanto que até a década de 90, mais ou menos aí, apenas 10 cidades do mundo contavam com mais de 10 milhões de habitantes, ou seja, eram consideradas megacidades. Esse número subiu grandemente. Só para vocês terem ideia, em 2015 esse número subiu para 30 cidades com mais de 10 milhões de habitantes. 25 delas localizadas em países periféricos, ou seja, países emergentes ou subdesenvolvidos. E só para vocês terem uma ideia ainda do crescimento populacional, algumas dessas cidades a população chegava a 20 milhões de habitantes, para vocês terem uma ideia. Geralmente nesses países mais pobres aí,
A população urbana ela está em torno aí de 50% da população, mas estima-se que até 2030 esse número suba para 60% da população se torne urbana. Isso requer o quê? Isso requer reformas urbanas, ou seja, que as cidades elas tenham reformas ali para comportar essa população, que geralmente o que não acontece, acaba gerando problemas sociais, porque, por exemplo, várias pessoas se mudam aqui para Águas Lindas, mas aqui não tem casa suficiente, então as pessoas começam a morar em periferias ali, praticamente em invasões, onde não tem acesso à água encanada. Eu não digo nem água tratada, né? Porque a água aqui de Águas Lindas, enfim, não tem acesso à água encanada, tem que pegar água de cisternas, que provavelmente são feitas ali próxima a regiões onde tem fossas artesianas. Então, dá para imaginar o risco que é beber água. Antigamente, beber água em Águas Lindas era uma roleta russa, porque você cavava um poço aqui e bem no outro lote ali tinha uma fossa. É sério, agora imagina o perigo que era. Enfim, turminha, geralmente nesses países periféricos tem esses problemas sociais bem agravantes, tem esses problemas sociais aí estão em alta. Principalmente em continentes como a África, a Ásia e alguns países aí do Oriente Médio. O Oriente Médio não é um continente, pessoal, eu sei, eu estou falando dentro da Ásia ali, Oriente Médio dentro da Ásia, entendeu? Enfim, tem países ali que são muito pobres. Professor, mas a gente estava vendo que países da Ásia tem países muito ricos. Sim, tem países muito ricos, mas do mesmo jeito também tem países muito pobres. Isso faz com que a sua população cresça bastante, tenha uma concentração de capital na mão de alguns, e a grande população ali fica, às vezes, com o que sobra ali ou vivendo abaixo da linha da pobreza, que é o caso da Índia, ok? E muitos dos países da África passam pela mesma situação. A taxa de urbanização costuma crescer bastante, porque as pessoas saem do campo para ir morar na cidade. Lógico, tem países que acabam se desenvolvendo, como no caso dos tigres asiáticos aí, como Singapura, onde 100% da população é urbana, mas isso são exceções aí, ok? Turminha, desigualdade e segregação socioespacial nos centros urbanos. Lembra quando a gente falou da suburbanização, quando as pessoas saíam do centro para morar nas periferias ou nas áreas onde tinha uma aluguel mais barato? Basicamente esse processo. Mas, geralmente, esse processo, ele está envolto no quê? Na pirâmide social. Lembra? Classe baixa, classe média, classe alta. Turminha, vocês vão entender isso já já. Por que a segregação? Geralmente, a pessoa que trabalha para a classe média, ela é da classe baixa. Geralmente, a classe média trabalha para a classe alta. Turminha, e às vezes você nota isso aí na infraestrutura dos locais. Eu cito muito o exemplo quando você vai de metrô daqui para o plano. Você passa ali daqui para o plano, não, você pega da Ceilândia, né, que o metrô é daqui, da Ceilândia ali, Ceilândia Centro, Ceilândia Norte, no caso, que é a estação central da Ceilândia, e vai até a central do plano. Observa, senta na janelinha e observa as paisagens que você vai ver. Você vai passar por locais pobres, locais de classe média e locais de classe alta. Principalmente lá no Parque Wave, vocês vão ver que tem mansões, tem condomínios de mansões com casas gigantescas ali, bem bonitinho, todo arrumadinho e tal, tudo asfaltado. Passa um pouquinho, vocês já vão ver umas invasõezinhas assim, já vão ver umas comunidades mais carentes, para vocês terem ideia. Isso é o quê? Isso é a desigualdade e a segregação. Geralmente, até no meio social acontece isso. As pessoas mais ricas moram mais próximas ali do centro e muitas vezes mais próximas do seu local de trabalho. Exceções aqueles casos que a gente fala do pessoal que sai do centro e vão morar mais distante em busca de sossego, em busca de paz, fugindo de condicionamento e tudo mais, ok? E que geralmente não dependem do transporte público. Turminha, essa segregação socioespacial no centro urbano, ela acontece às vezes movido pela mobilidade urbana, ou seja, às vezes o transporte aqui de Águas Lindas lá para o Distrito Federal não é eficaz, e aí o que você tem que fazer? Você vai se aperta um pouquinho, mas
aluga um cantinho lá para poder morar perto do seu local de trabalho. Ou seja, tudo isso está dentro da segregação socioespacial. Ou seja, dependendo da sua classe, do seu poder aquisitivo, é que diz aonde você vai morar e ao que você vai ter acesso. Infelizmente, está envolto nisso, ok? Isso também tem um dos fatores que gera isso são os congestionamentos, que as pessoas acabam fugindo de congestionamento e vão morar mais para perto da cidade, ou dependendo da situação, acabam morando mais longe, mas elas vão de carro. A profissão mais congestionamento vai ser o mesmo. Mas é bem melhor você enfrentar um congestionamento de carro do que de ônibus. De ônibus vai demorar bem mais do que de carro ali para você chegar, ou às vezes de moto, entendem? A violência urbana, às vezes os centros urbanos são muito violentos, então as pessoas acabam mudando para regiões periféricas ali, mesmo sendo mais distantes, mas acaba sendo um pouquinho mais tranquilo. E outro ponto que às vezes ajuda nas pessoas saírem dos centros urbanos é a especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? Imagina só, eu tenho grana, bastante grana, e eu decido comprar os lotes dessa rua que tu diz. Comprei. Mas eu não comprei para morar ou para alugar. Eu compro esses lotes e espero chegar um tempo onde tem uma infraestrutura melhor, o preço desses lotes vai fazer o quê? Vai subir. E aí, quando chegar esse momento, eu vendo. Mas até lá, eu tenho uma casa onde não está sendo alugada, onde eu não estou usando para nada, onde eu não estou usufruindo de nada dela ali, enquanto várias pessoas estão tendo que morar bem mais longe dos seus locais de trabalho, porque não encontram aluguéis ou casas para vender. Enquanto eu estou com 3 casas ali esperando o preço delas subirem para eu poder vender ou alugar. Entendem como funciona a especulação imobiliária? É basicamente assim. Bom, turminha, o que a gente tinha para hoje era isso. Eu deixo a atividade aí da página 32 para vocês. E não se esqueçam, evitem sair de casa. Se forem sair, máscara e higienizem bem as mãos, ok? Tchau, tchau e fiquem bem.